sermão que eu vou trazer para vocês hoje fala muito aos nossos corações. Então eu peço que você abra essa Bíblia, por favor, na carta de 1 João, capítulo 2, estarei lendo do versículo 12 ao versículo 14. Diz assim a Sagrada Escritura: Filhinhos, escrevo a vocês porque os seus pecados são perdoados por causa do nome de Jesus. Pais, escrevo a vocês porque conhecem aquele que existe desde o princípio. Jovens, escrevo a vocês porque vocês têm vencido o maligno. Filhinhos, escrevi a vocês porque conhecem o Pai. Pai, escrevi a vocês porque conhecem aquele que existe desde o princípio. Jovens, escrevi a vocês porque são fortes. A palavra de Deus permanece em vocês e vocês já venceram o maligno. Feche seus olhos, vamos orar. Meus irmãos, no corre-corre do dia a dia, a gente enfrenta diferentes frentes de batalhas. Nós temos as nossas batalhas diárias de profissionais, a gente precisa acordar cedo, ir para o trabalho, cumprir as demandas. Alguns trabalhos exigem mais, alguns trabalham por escala, outros precisam entregar encomendas ou alguma coisa que foi requisitada, precisa entregar no prazo. E às vezes você se enrola no prazo, você precisa correr para poder entregar. É uma batalha absurda. A gente tem a batalha dos estudos, a gente tem a batalha acadêmica, o pessoal que está aí na academia, o pessoal que está estudando. É a batalha de prova, é a batalha de seminário, de entrega de trabalho, de estágio. E às vezes a pessoa também trabalha, muitas vezes a pessoa trabalha e ela precisa viver na correria de um lado para o outro, precisa negligenciar os sábados, o final de semana, para poder cumprir essa demanda. Então, a nossa vida, a gente vive muitas frentes de batalha. A gente tem a batalha contra a gente mesmo, a batalha contra a preguiça, contra a estagnação, a batalha contra o marasmo, contra uma palavra que está muito em voga hoje, contra a procrastinação. A gente também enfrenta os nossos desafios, os nossos limitadores, aqueles que tentam impedir da gente poder prosseguir. Mas existe uma batalha que sobressai sobre todas as outras, que talvez seja a batalha mais importante da nossa vida, que é a batalha espiritual. Nós temos as nossas batalhas sociais, as nossas batalhas da nossa vida do dia a dia, mas nós também temos batalhas espirituais. E essas batalhas espirituais muitas vezes sacodem a gente, faz a gente meio que bambear, e nós precisamos ter um carinho e uma atenção maior para esse tipo de problema que se apresenta na nossa vida. Então hoje eu vim falar com você hoje sobre batalha espiritual. O tema da nossa conversa hoje, da pregação de hoje, da exposição da Sagrada Escritura é batalha espiritual. A audiência de João estava enfrentando uma batalha ferrenha também. Eles estavam sob o domínio do cruel imperador romano Domiciano. Era uma pessoa extremamente egocêntrica, ambiciosa, uma pessoa que não media escrúpulos para poder praticar maldades. Domiciano, para você ter uma ideia, ele exigia que os cidadãos romanos o chamassem de Senhor e Deus. Ele gostava de chegar nos lugares e ser anunciado como Senhor e Deus. Ele acreditava que ele era uma divindade. E os cristãos já tinham um Senhor, já tinham um Deus. E esse Senhor era Jesus Cristo. E muitos cristãos foram martirizados nesse período, porque a eles eram dada a oportunidade deles declararem que Domiciano era Senhor e Deus, e os cristãos diziam: não, o meu Senhor, Deus, é Jesus Cristo. Então a igreja sofreu uma perseguição ferrenha neste período. Era uma batalha espiritual que eles precisavam enfrentar. Uma batalha espiritual contra um governo mau, um governo tirânico, que queria acabar com a igreja. Porém, esta batalha não era somente uma batalha externa. Havia também uma batalha interna.
no final do primeiro século, quando João escreve estas cartas, ele escreve o Evangelho de João, as cartas, o livro de Apocalipse, entre 85 depois de Cristo e 95, no final do primeiro século. A igreja estava enfrentando um desafio absurdo dentro das suas próprias fileiras. Havia uma heresia devastadora que estava sendo propagada por toda a igreja e essa heresia precisava ser combatida. O nome desta heresia era gnosticismo. O gnosticismo pregava que a salvação não vinha através de Jesus Cristo, mas através do conhecimento. Os gnósticos diziam que era o conhecimento de uma revelação superior e que era somente para alguns que salvava, que Jesus Cristo não salvava. Os gnósticos diziam que era um absurdo você dizer que Jesus Cristo salva pelo fato de Jesus Cristo ter encarnado, porque dentro da mentalidade gnóstica, que era a mentalidade do dualismo grego, o mal residia na matéria e o bem residia no espírito. Como Jesus veio em matéria, não teria como Jesus ser bom. Então os gnósticos diziam o seguinte: para que você pudesse se libertar do mal, que era a matéria, você poderia tomar dois caminhos. Ou o caminho da autoflagelação, de você ficar lá sacrificando o teu corpo, ficar se autodisciplinando, para você se livrar da matéria má, ou o caminho da devassidão, para que as pessoas pudessem se entregar à devassidão, se entregar a uma vida totalmente desregrada, para matar o corpo o mais rápido possível, para se libertar da matéria. Essas pessoas estavam dentro da igreja e estavam influenciando a igreja. E o apóstolo João, com muita sabedoria, quando ele escreve o seu evangelho, ele já começa, nas suas primeiras letras, desconstruindo e defenestrando completamente o pensamento gnóstico, porque ele vai dizer: no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Vocês estão dizendo que a salvação veio pelo conhecimento, mas eu digo a vocês, a salvação vem por Jesus Cristo. Ele é o verbo encarnado. Ele fez morada entre nós, ele tabernaculou entre nós. Ele está presente entre nós para poder nos salvar. Então, para poder reagir contra os gnósticos e também contra a perseguição de Domiciano, João escreve esta carta, encorajando os crentes da Ásia Menor a permanecer seguros em Cristo, confrontando os falsos ensinamentos que negavam a verdadeira natureza de Jesus. João vai escrever essa carta no sentido de que vocês estão vivendo uma batalha, e essa batalha é uma batalha espiritual, e essa batalha precisa ser vencida por vocês. Essa batalha, vocês precisam ser equipados para esta batalha. Vocês precisam ser instrumentalizados de forma correta e de forma verdadeira para que vocês tenham chance de vencer essa batalha. Porque essa batalha não será vencida pelas suas forças. Essa batalha não será vencida por seus méritos. Essa batalha já foi vencida lá na cruz do Calvário, quando Jesus derramou seu sangue. A vitória já está sobre nós. Nós já somos vencedores pelo sangue de Cristo. Essa batalha, ela só pode ser vencida por Cristo. Nós aprendemos nesse trechinho aqui da carta de João. Neste trechinho, nós encontramos ferramentas que, quando usadas corretamente, nos equipam para enfrentar e vencer as batalhas espirituais. Então, nós temos ferramentas nesse texto aqui, que quando a gente usa ela de forma correta, de forma adequada, essas ferramentas elas irão nos equipar para que a gente possa enfrentar e vencer as batalhas espirituais. Meu irmão, eu não sei que tipo de batalha você está enfrentando. Eu sei das minhas que são muito difíceis. Eu não sei que tipo de batalha você está enfrentando. Mas eu vim hoje para você, aqui neste lugar, para falar para você. Jesus venceu a morte na cruz. Ele nos dará plena condição para que a gente possa vencer a nossa batalha, para que o nome dele venha a ser glorificado. É através de Jesus que a gente vence essa batalha. Porque ele vai afirmar, em primeiro lugar, que essa batalha espiritual é vencida com a consciência que nossos pecados foram perdoados por Deus. Ele vai dizer no versículo 14, filhinhos,
escrevo a vocês, olha a ênfase que ele está dando. Escrevo a vocês porque os pecados são perdoados por causa do nome de Jesus. Então, a consciência que os nossos pecados são perdoados é fundamental para que nós possamos ser equipados para vencer essa batalha espiritual. É ter consciência que lá na cruz Jesus morreu por nós. Ter consciência que ele fez propiciação pelos nossos pecados, que ele apaziguou a ira de Deus. Deus está virado. Está virado pelo motivo justo. Nós fizemos por onde merecer a condenação de Deus. Mas nós não temos condições de pagar o preço da condenação. Aqui que Jesus fez, tornou propício o coração de Deus ao nosso coração. Ele derramou o seu sangue na cruz. Assim como o sumo sacerdote entrava uma vez por ano no Santo dos Santos para poder sacrificar o cordeiro e derramar o sangue em favor do povo, o nosso cordeiro perfeito foi derramado o seu sangue na cruz para poder fazer propício Deus para nós. Então, a partir de agora, nós não somos vistos mais como inimigos de Deus, mas como amigos de Deus. Porque os nossos pecados foram perdoados em nome de Jesus. Então, a consciência que os nossos pecados foram perdoados é fundamental para a gente enfrentar esse processo. Porque a gente olha para a palavra de Deus e a gente percebe, nas narrativas bíblicas, Jesus perdoando pecados. Você vê, por exemplo, o caso do paralítico de Cafarnaum. Uma coisa absurda. O cara estava acamado, uma multidão cercava Jesus. Veio os seus amigos, subiu ele pelo telhado e desceu ele pelo telhado, uma cena assim, chocante. Vamos tentar pensar essa cena, vamos tentar imaginar os elementos dessa cena. Tem uma multidão cercando a Jesus, difícil acesso, todo mundo se espremendo, Jesus realizando milagres. Aí alguns amigos têm uma ideia. Vamos pegar ele, vamos passar ele pelo telhado, vamos descer uma corda. Imagina, né? Uma maca improvisada, você desce uma corda ali, destelha o telhado, desce pela corda e coloca ele na frente de Jesus para ver o que Jesus vai fazer. Aquele homem se enche de esperança para poder ser curado. Ele aceita a proposta, talvez num lance de desespero. Talvez numa cartada de desespero da sua vida, ele aceita uma proposta e fala: estou entrevado, eu sou paralítico. O mestre está curando, quem sabe não me cura. Aí eles descem aquela maca, aquele homem fica de frente a Jesus. Jesus havia curado muitas pessoas. Jesus entrava em cidades e os relatos bíblicos diz que Jesus curava todas as pessoas. Mas com aquele homem foi diferente. Ao se deparar com Cristo, ao estar frente a frente com Cristo, talvez esperando receber uma palavra de cura, Jesus se volta para aquele homem e afirma: meu filho, seus pecados estão perdoados. Levanta-te e anda. Sabe por quê? Curar, Jesus já tinha curado um monte. O problema ali, para Jesus, não era curar. Jesus podia curar a qualquer momento. Mas o que Jesus queria fazer ali era salvar. Ele perdoou o pecado daquele homem. E quando Jesus, ele perdoa o meu e o teu pecado, a partir do momento que a gente confessa, a partir do momento que a gente reconhece, a partir do momento que a gente se arrepende, quando ele perdoa o meu e o teu pecado, ele muda completamente a nossa existência. A nossa existência é completamente mudada por Cristo. Nós temos um outro episódio na Sagrada Escritura, que é o episódio da mulher pecadora. A mulher pecadora chega na casa do fariseu. O fariseu, mestre da lei. Ela chega na casa do fariseu e, ao ver Jesus Cristo, ela lança um vaso de perfume aos pés de Jesus e fica aquele momento todo, fica aquelas horas enxugando os pés de Jesus com o seu cabelo e beijando os pés de Jesus. Uma mulher pecadora era uma mulher que tinha sido pega em pecado e o seu pecado havia sido exposto. Por isso, naquela sociedade, ela era tida como pária, ela era vista como um estorvo social. Ela não podia frequentar os círculos.
mas ela, no movimento de audácia, ela entra naquele lugar e começa a enxugar os pés de Cristo. As pessoas acham estranho. As pessoas olham para ela e falam assim: aqui não é o seu lugar. Você não deve estar aqui. Você é pecadora, você está na casa do fariseu, de um homem santo, entre aspas. Você não deve estar aqui. Mas aquela mulher, ela enxuga os pés de Jesus e beija os pés de Jesus. E Jesus vira para aquele fariseu e fala: Simão, eu já estou aqui há horas e você não ofereceu nenhuma água para eu poder lavar o meu pé. Essa mulher pecadora está aqui enxugando os meus pés com o mais valioso que ela tem. Ela está demonstrando um amor gigantesco para mim. E eu vou falar um negócio para você. A quem muito se perdoa, muito se ama. Ela está me amando porque ela sabe que eu vou perdoar. E ele declara para ela: seus pecados estão perdoados. Meu irmão, não existe pecado que Jesus não possa perdoar. Às vezes, no momento de nossas batalhas espirituais, a gente se acha indigno de estar na presença de Deus. Eu faço a pergunta para você: quem é digno? Quem é digno de estar na presença de Deus? Não existe pecado que Jesus não possa perdoar. Paulo, escrevendo aos Romanos, talvez os romanos poderiam dizer: mas este Paulo, matador de cristãos, assassino, que se tinha prazer em perseguir a igreja de Deus, esse cara quer nos ensinar alguma coisa? Paulo, escrevendo aos Romanos, ele começa com a seguinte sentença: eu sou Paulo, escravo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, comissionado para pregar o evangelho de Deus. Porque ele tinha plena consciência que os seus pecados estavam perdoados. Então, meus irmãos, nesse movimento de batalha espiritual, quando nós temos consciência que nossos pecados foram perdoados por Deus, isso faz com que a gente reaja com gratidão. Assim como aquela mulher reagiu com gratidão, faz com que a gente reaja com gratidão pelo perdão completo dos nossos pecados. Gratidão a Deus. Se você estiver vivendo um momento de acusação, onde o inimigo, Satanás, está te acusando, está colocando o dedo na tua cara, nesse movimento de batalha espiritual, a consciência que os nossos pecados foram perdoados nos leva ao movimento de pensar o seguinte: Deus, eu sou grato a Ti, porque mesmo sendo pecador, o Senhor agiu com graça e misericórdia na minha vida e me salvou. O Senhor me libertou. E por isso eu sou grato ao Senhor. Satanás não tem mais poder sobre a minha e sobre a tua vida. Só se tu deixar. Se você tiver a consciência que os teus pecados foram perdoados por Jesus, Satanás não tem mais poder sobre nós. Meus irmãos, isso nos enche de coragem. Isso nos inunda de coragem. Coragem para enfrentar as dificuldades da vida. Coragem para prosseguir mesmo em cenários desafiadores. Por que eu vou ter essa coragem? Por que eu vou ter a coragem de andar? Por que eu vou ter a coragem de andar um pouquinho mais? Por que eu vou ter a coragem de prosseguir? Por que eu não vou desistir? Porque os nossos pecados foram perdoados por Cristo. Filhinhos, escreva a vocês porque os seus pecados são perdoados por causa do nome de Jesus. Os nossos pecados foram perdoados na cruz. Jesus perdoou os nossos pecados, permitindo que nós vivamos em liberdade com Ele. Antes, nós éramos escravos do pecado. Agora, nós somos escravos de Cristo. Mas a nossa escravidão não é mais uma escravidão de opressão. Sabe por quê? Ele fez remissão por nós. Ele chegou no mercado dos escravos e comprou a nossa liberdade. Ele foi lá, ele apresentou a nossa carta de alforria e falou: tu me pertence, mas eu tô te comprando para poder te libertar, porque eu te amo e você estará comigo lá na eternidade. É a consciência que os nossos pecados foram perdoados. Um outro movimento também importante, uma outra ferramenta importante para que nós possamos nos equipar
para enfrentar e vencer as batalhas espirituais é o conhecimento de Deus e de sua palavra. Porque a gente tem consciência que os nossos pecados foram perdoados, mas a gente também precisa ter conhecimento de Deus e da sua palavra. Ele vai deixar explícito aqui no versículo 14, quando ele diz assim: filhinhos, escrevi a vocês porque conhecem o Pai. Olha o que ele está falando. Escreva a vocês, eu sei que a batalha que vocês estão enfrentando é intensa. A perseguição Domiciano é feroz. Os gnósticos estão aí perturbando vocês. Eu sei que essa batalha espiritual é muito grande. Mas eu escrevi. Agora não está dizendo mais escrevo. Antes ele fala, eu escrevo. Agora ele coloca como ato consumado. Antes está falando como ato contínuo, porque eu escrevo, porque os seus pecados foram perdoados. Agora eu coloco como ato consumado. Escrevi a vocês porque conhecem a Deus. É o conhecimento de Deus e da sua glória revelada. Conhecem o Pai. Não o conhecimento que os gnósticos dizem que você precisa conhecer, mas o conhecimento verdadeiro, o conhecimento profundo de Deus, por intermédio da sua palavra. Porque os gnósticos diziam o seguinte: existem 3 classes de pessoas. Os ílicos, que é o pessoal que vai ser perdido mesmo, esse aí não tem jeito. Esses daí são os ignorantes, os gnósticos diziam isso. Os psíquicos, que têm acesso a alguma revelação, mas não a revelação completa. E os pneumáticos, que eram aqueles que, poucos especiais, que tinham acesso à gnose, ao conhecimento que os libertaria. Aí o evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo vai dizer que a salvação é para todas as pessoas. O evangelho, a palavra de Deus, é para todas as pessoas. Ah, mas eu sou analfabeto. Nem sei se tem gente analfabeta aqui. O evangelho é para todas as pessoas. Eu conheci alguns analfabetos que aprenderam a ler na Bíblia. O evangelho é para todas as pessoas. A pessoa era analfabeta. A pessoa aprender a ler, sabe como? Na Bíblia. O evangelho é para todas as pessoas. Nos sertões do Brasil aí, em lugares do norte do mundo, onde não existe acesso à palavra. Hoje a gente tem acesso à palavra no celular, gente, pelo amor de Deus. Várias versões da Bíblia, várias versões. Eu baixo o dicionário de grego, o léxico de grego e hebraico, eu tenho baixado no meu celular. Às vezes eu quero consultar a palavra do grego, eu vou lá e eu pego no celular. Existem lugares no mundo que as pessoas não têm acesso à palavra. Porém, mesmo nestes lugares, o conhecimento de Deus é fundamental para enfrentar as batalhas, porque elas não têm acesso à palavra, mas elas decoram a palavra. Elas aprendem a palavra. E a aprendizagem da palavra é fundamental para nós enfrentarmos essas batalhas espirituais. Porque ele fala assim: filhinhos, escrevi a vocês porque conhece o Pai. Eu faço a pergunta para você: como que a gente conhece o Pai? Ele está falando: eu escrevi a vocês porque vocês conhecem o Pai. Como que eu e você conhecemos o Pai? Como que a gente vai conhecer o Pai? Uma certeza eu tenho. Na sua totalidade, a gente provavelmente nunca vai conhecer. Porque Deus não se explica. Deus é. Na sua totalidade, a gente provavelmente não vai conhecer. Mas nós, na palavra de Deus, nós temos a revelação suficiente, nós temos a palavra suficiente para que a gente possa saber o necessário sobre Deus para salvar a nossa vida. Porque na palavra de Deus nós encontramos um Deus que ele é transcendente. Um Deus que está acima de todas as coisas. Um Deus que é onipotente, que é onipresente, que é onisciente. Um Deus que no estalar de dedos cria qualquer coisa. Um Deus que não está preso ao tempo. Então, quando nós entendemos que existe esse Deus, isso nos dá força para a gente poder prosseguir nessa batalha espiritual. Nós encontramos um Deus que é imanente, um Deus que manifesta seus atributos a nós, mesmo que sejam atributos restritos, mesmo que em nós seja manifestado de maneira imperfeita. São os atributos de justiça, o atributo do amor, o atributo da solidariedade, o atributo da fidelidade.
Isso tudo é Deus se revelando a sua criação, se demonstrando a sua criação e mostrando a sua imagem e a sua semelhança sobre a criação. Porque Deus vai falar no Éden, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Qual é a imagem, a imago Dei, a imagem e semelhança de Deus? São os atributos de Deus. É aquilo que Ele comunica na nossa vida. É o senso de responsabilidade. Ninguém precisa dizer para você e para mim, quando a gente vai cometer uma falha, ninguém precisa dizer que está errado. A gente sabe que está errado. De onde brota esse senso? A gente sabe que está errado. É Deus comunicando a nós. E a maneira mais eficaz de nós podermos ter uma consciência, um conhecimento de Deus e da sua palavra é na própria Escritura. É na Sagrada Escritura, é na palavra de Deus. Porque quando a gente desenvolve essa consciência, quando a gente se aprofunda no conhecimento de Deus, porque Ele está dizendo, filhinhos, vocês conhecem a Deus. Eu escrevo a vocês porque vocês conhecem o Pai. É isso que Ele está falando aqui. E de que forma eles conheciam o Pai? Eles conheciam o Pai aprendendo sobre o Pai. Então, a melhor maneira da gente vencer essa batalha espiritual é aprendendo sobre o Pai. É aprendendo sobre Deus. E como é que a gente aprende sobre Deus? A gente aprende sobre Deus na sua palavra. E por que a gente aprende sobre Deus na sua palavra? Para a gente poder se manter fiel aos princípios estabelecidos na palavra de Deus, em oposição aos ensinos desafiadores. Porque tem um monte de princípios sendo propagado na sociedade. Tem um monte de história sendo contada na sociedade. Porém, uma história somente é verdadeira e válida. É a história que está contida na palavra de Deus. E é para isso, dessa batalha espiritual. Quando você estiver sendo atacado, aqui nós temos uma chave, aqui nós temos uma ferramenta. E essa ferramenta é manter-se fiel à palavra de Deus. Meu irmão, está sendo bombardeado? Está sendo perseguido? Está sendo caluniado? Mantenha a sua integridade. Mantenha-se fiel à palavra de Deus. Porque quando nós nos mantemos fiéis à palavra de Deus, nenhum movimento de repressão, nenhum movimento de ataque de Satanás terá eficácia sobre a nossa vida. Porque o sangue de Cristo nos verte, o sangue de Cristo nos protege, o sangue de Cristo nos guarda de todo e qualquer mal. Nós somos guardados por Cristo. Nós somos guardados por Jesus. Ele só requer da gente que a gente seja fiel. Que a gente seja fiel aos princípios estabelecidos na sua palavra. Mas para a gente ser fiel, a gente precisa conhecer. Então, outro movimento aqui dentro desse processo de conhecimento é buscar conhecer profundamente a Deus para resistir aos assédios espirituais. Por que José não cedeu à tentação da mulher de Potifar? Por que José cedeu à tentação? A mulher de Potifar o deixou quase despido. Ele poderia falar algumas coisas. Ele poderia dizer, mulher, eu não cederei à tentação porque o seu marido é um bom patrão. Mulher, eu não cederei à tentação porque eu sou um funcionário leal ao meu chefe. Mulher, eu não cederei à tentação porque eu tenho gratidão por Potifar, porque ele me comprou, mas ele me trata com honra. Se José usasse algum desses expedientes, ele falharia miseravelmente. Mas José resolveu dizer a ela, mulher, eu não cederei essa tentação, sabe por quê? Como eu poderia cometer tamanho pecado contra o meu Deus? É a consciência da profundidade e do conhecimento de Deus. José conhecia a Deus. E pelo fato dele conhecer a Deus, ele foi fiel a Deus. Meus irmãos, eu e você, nós temos a oportunidade de conhecer a Deus. Porque Jesus, quando morreu na cruz, ele possibilitou livre acesso ao Pai. E este livre acesso nos dá o caminho, nos dá a direção, nos dá a estrada para que a gente possa conhecer profundamente a Deus a fim de adorá-lo.
o véu do templo se rasgou. Não existe mais impedimento entre nós e Deus. Agora o caminho está aberto. E o caminho é a Sagrada Escritura. Mergulhe na palavra de Deus, que assim você vai conhecer a Deus e assim você vai ser equipado para vencer as batalhas espirituais da tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Terceiro ponto. Então nós temos a consciência que nossos pecados são perdoados. Nós conhecemos a Deus pela sua palavra. E além disso, uma outra ferramenta para nós sermos equipados para vencer essa batalha espiritual é a certeza da vitória sobre o maligno pelo poder da palavra de Deus. Versículo 14 ainda. Filhinhos, escrevo a vocês porque conhecem o Pai. Pai, escrevi a vocês porque conhecem aquele que existe desde o princípio. Jovens, escrevi a vocês porque são fortes. E a palavra de Deus permanece em vocês e vocês já venceram o maligno. É a certeza que a nossa vitória sobre o maligno já está garantida pela palavra de Deus. Não é pela nossa capacidade física, não é pela nossa capacidade mental, não é pela nossa capacidade instrucional, não é pela nossa capacidade acadêmica. É pelo poder da palavra de Deus que permanece em nós. É a certeza do poder da palavra de Deus na nossa vida. A palavra de Deus é um instrumento extremamente eficaz para que nós possamos vencer o maligno. Quero contar uma história para vocês agora. Em 1517, o grande reformador Martim Lutero, em 31 de outubro de 1517, ele vai fixar nas portas do castelo de Wittenberg, na Alemanha, o chamado debate para esclarecimento do valor das indulgências, que deu início à reforma protestante. A partir do momento que Lutero ele faz essa exposição pública, ele faz essa provocação pública, ele chama a igreja para o debate, ele naturalmente torna-se pessoa não grata. Persona não grata na igreja. E ele passa a ser perseguido. Em 1521, ele é expulso da igreja. Ele é excomungado. Ele é retirado das fileiras da Igreja Católica Romana. E ele passa a ser perseguido pelo imperador Carlos V, que queria matá-lo. Por isso, Lutero, no movimento de desespero, ele consegue chegar ao castelo de Wartburg, também na Alemanha, e ele é escondido naquele castelo com identidade falsa. Ele passa escondido, ele fica meses escondido ali. Por quê? Porque queriam matá-lo. Ele foge para o castelo, ele recebe abrigo no castelo e fica escondido ali. Durante aquele tempo que ele estava escondido, e olha, gente, estar escondido no castelo não é estar passeando no castelo, não, tá? Ele estava escondido mesmo dentro do castelo, porque se alguém o visse, poderia denunciar que ele estava ali. Então, ele estava enclausurado dentro do castelo. Ele estava confinado a um cômodo dentro do castelo. É como se fosse uma prisão. Então, durante aqueles meses que ele estava ali, ele resolve traduzir a Bíblia para o alemão. Estou fazendo nada? Estou brincando, né? Vou traduzir a Bíblia para o alemão. Ele resolve traduzir ali. Olha a inteligência do cara, olha a capacidade que o cara tinha. Ele resolve traduzir a Bíblia para o alemão. Nesse processo de tradução, ele enfrenta uma terrível batalha espiritual. O diabo o ataca de todas as formas. Ele é acometido de crises e ansiedades profundas. Ele tinha um medo, ele acreditava que a qualquer momento alguém poderia descobrir, invadir o castelo e matá-lo. Ele estava desesperado. Ele estava perdido. Em muitos momentos ele quis desistir. Ele falou assim, o diabo falava no coração dele, você é pecador, você não é digno de traduzir a Bíblia. Você é pecador, você não é digno de fazer esse trabalho. Esse trabalho não é para você, esse trabalho vai ser em vão. As pessoas vão te matar. Eles vão descobrir o teu caminho. Eles vão descobrir onde você está, você vai ser morto. Porém, Lutero, dentro desse processo de batalha espiritual, ele resolve se apegar com as Escrituras.
Ele exerce uma disciplina diária de leitura da palavra de Deus, mesmo quando não tinha vontade. Meu irmão, tem dia que eu não estou com vontade de ler a Bíblia. Tem dia que você não tem vontade de ler a Bíblia. Mas mesmo assim a gente lê, porque não é a vontade, é o alimento necessário para a nossa alma. A criança muitas vezes não tem vontade de comer um mingau, mas tem que comer um mingau para se alimentar. A palavra de Deus é o alimento necessário para a nossa alma, a gente precisa ler. Lutero lê a palavra de Deus todos os dias. Ele se apega com a Sagrada Escritura. Ele faz uma disciplina de oração intensa. Ele coloca seus joelhos no chão, ele repreende a ação de Satanás. E ele declara palavras da Bíblia para poder afastar os intentos do maligno. Eu fico imaginando Lutero sendo atacado pelo diabo e dizendo: diabo, você está querendo me derrubar, né? Mas eu elevo meus olhos para o monte e eu sei que de lá virá o meu socorro, porque o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Diabo, tu quer invadir o castelo, né? Diabo, você quer me destruir, né? Ele vai escrever: castelo forte nosso Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. É a palavra de Deus que nos ajuda a enfrentar os desafios. É a palavra de Deus que nos ajuda a vencer essa batalha espiritual. É a palavra de Deus que nos fortalece a cada dia, que fortalece a nossa alma. É a palavra de Deus que é a nossa fortaleza. Passado esse período de batalha, em 11 semanas, Lutero ele traduz a Bíblia para o alemão, tornando possível a propagação da palavra de Deus para o povo comum, mudando a história do cristianismo. Meu irmão, na batalha espiritual que você está vivendo, saiba de uma coisa: é o conhecimento da palavra de Deus que vai fazer você vencer essa batalha para a glória dele. Nos dá confiança. Nos dá confiança para a gente se entregar. Se entregar totalmente aos cuidados de Jesus, aos cuidados de Deus, submetendo-se e obedecendo a Ele. E quando a gente se entrega aos cuidados de Jesus, nós olhamos para essa ceia aqui e nós percebemos que isso aqui foi feito por nós. Que a ceia só exige de nós a consciência limpa diante de Deus. E essa consciência vem pelo perdão dos nossos pecados. Essa consciência vem pelo arrependimento e pela confissão dos nossos pecados. Que as nossas batalhas espirituais possam ser vencidas hoje em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque nós vamos celebrar a vitória da cruz hoje. Quando você vier para aqui, você pega esse cálice, você pega esse pão com confiança, porque a vitória já foi garantida na cruz do Calvário. Nós já ganhamos essa batalha não foi ganhada por nós, essa batalha foi ganhada por Deus. Deus ganhou essa batalha para a gente. Tenha fé, tenha coragem, tenha confiança, que Deus fará o sobrenatural na tua vida, em nome do Senhor Jesus.